Olá pessoal, vocês lembram da live que a gente fez com uma audiência simulada tratando daquele caso da LGPD? Pois é, muitas pessoas ficaram curiosas para saber qual era a decisão final. Depois daquela audiência, afinal de contas, quem ganhou o processo? Será que a Bianca ganhou uma indenização? Será que a empresa da Ana Júlia foi absolvida? E aí, qual foi a consequência? Por isso que eu preparei esse vídeo para mostrar como seria uma sentença, uma decisão naquele caso. Então, vamos acompanhar? Se você já assistiu a live que a gente fez com a audiência simulada, deve estar com muita curiosidade querendo saber quem foi que venceu aquele processo, né? E eu vou revelar isso nesse vídeo de hoje. Mas calma, não agora, no final, porque eu quero que você fique comigo até o final, porque eu quero te mostrar qual é o caminho para que se defina uma vitória. Como é que funciona uma decisão judicial, uma sentença, afinal de contas. E para a gente começar, nada melhor do que começar pelo começo. E o começo, eu quero mostrar para vocês como é a estrutura de uma sentença. A sentença, que é a decisão judicial, na estrutura dela existem 3 elementos importantes, que é o relatório, a fundamentação e o dispositivo, tá? Assim na ordem como está aqui no documento, na tela que vocês estão vendo. No relatório vai ter uma breve exposição do que já aconteceu no processo. Então, alguém entrou com processo, alguém se defendeu, teve provas documentais, teve talvez perícia, teve audiência, teve as razões finais e veio concluso aqui para o juiz julgar. Esse é o relatório, é um resumo do que já aconteceu e o juiz diz, agora eu vou entrar na sentença mesmo. A próxima etapa, que é a fundamentação, é a etapa mais importante da sentença. Ali é que o juiz vai dizer se os fatos que foram contados foram comprovados ou não e se ele encaixa em algum direito, se existe algum direito para alguém que está no processo. Então, vamos lá, fato X, teve a prova é essa, a lei garante esse direito, condeno. Isso é a fundamentação, resumidamente, tá? E a última etapa da sentença na estrutura é o dispositivo, é um breve resumo do que foi a condenação. Ele vai repetir muitas vezes o que já está na fundamentação, mas de uma forma muito breve. Na fundamentação, o juiz explicou por quê que ele vai condenar. No dispositivo, ele vai resumir em uma linha, um parágrafo, cada assunto, e vai dizer, condeno desta forma, condeno desta forma. No final, coloca honorários, o valor da causa, as custas, e assim a estrutura geral de uma sentença. Agora que você já sabe como é uma estrutura de uma sentença, vamos ver como seria a sentença nesse nosso caso da audiência simulada. Mas antes, é importante fazer um pequeno disclaimer. É que a gente está fazendo aqui um exercício, tanto na sentença como foi na live, na audiência, simulado, né? O intuito aqui é educativo, mas nós não podemos decretar que sempre vai acontecer dessa forma, até porque a LGPD é nova. A gente não sabe bem como os tribunais vão interpretar ela ao longo dos julgamentos. Aqui a gente está fazendo uma simulação de como poderia ser uma sentença, mas ela também poderia ter um caminho diferente. Nesse caso, vamos ver como que seria a sentença, tá? Então eu separei em algumas fases para a gente ficar com uma compreensão melhor. A fase 1, que eu separei, seria no relatório. Como é que poderia ser o relatório daquela sentença do caso da live? Poderia começar assim, né? Bianca entrou com a ação, a empresa de qualidade se defendeu, foi feita uma audiência, foram ouvidas as partes, foram ouvidas testemunhas, uma de cada lado, os advogados fizeram razões finais de forma oral e agora eu decido. O juiz vai para a decisão. Essa é a fase 1. Agora vamos para a fase 2, onde é a fundamentação da sentença, naquele caso da live. Que argumentos que o juiz poderia colocar nessa parte, que é a mais importante da sentença? Eu separei o seguinte. Primeiro, foi alegado pela Bianca um vazamento de dados. Quem é que deve provar que aconteceu esse vazamento de dados? A Bianca e o advogado dela defenderam que era uma relação de consumo, de consumidor. O juiz disse que não é. Por quê? Porque a Bianca teve uma empresa dela contratada para outra empresa prestar serviço. A relação era civil, empresa com empresa. Não era uma relação em que um consumidor compra em uma empresa. Então, assim sendo, quem tem que provar é quem alega o fato, no caso a Bianca, exceto se a outra parte ela tem melhores condições de provar. Aí o juiz ele pode atribuir esse dever de provar para essa outra parte que tem melhores condições. E no caso aqui, na nossa sentença, ele entendeu o seguinte: quem tem que guardar todos os documentos para provar que está 100% adequado à LGPD é a empresa da Ana Júlia, a empresa colhe dados. Então ela tem um dever aí de comprovar que ela estava completamente adequada à LGPD. Primeiro ponto.
Segundo ponto dentro da nossa fundamentação. Além disso, a empresa Qualidados, ela adotou uma conduta perigosa no processo, porque ela colheu dados financeiros da Bianca sem justificar qual é a base legal que ela fez isso. A LGPD exige que para cada dado colhido exista uma base legal, que pode ser um legítimo interesse, que pode ser um consentimento, que pode ser um cumprimento de dever legal, mas existe um porquê com base na lei que deve ser colhido dados. A empresa da Ana Júlia não deixou isso claro, né? Inclusive foi ouvida a testemunha Caroline, que era a encarregada de dados. Ela tem o dever de saber o porquê que se colhe cada dado naquela empresa colhe dados. Ela não explicou para o juiz por que pegaram dados financeiros, então ela cometeu uma conduta perigosa. Terceiro ponto que eu separei para a gente analisar aqui dentro da fundamentação é o seguinte: houve sim uma certa contradição entre as testemunhas. Vocês perceberam lá na live que a testemunha da Bianca, que é a Kênia, falou que houve sim vazamento de dados, que a Kênia viu isso, que ela sabia que ela era do setor de informática. Já a Caroline, que estava trabalhando na empresa como encarregada de dados, disse que não houve qualquer vazamento de dados e que se houvesse seria disparado um alerta. Então, se houve contradição entre as testemunhas, as duas não falaram o mesmo fato, fica claro para a gente que alguém não está falando a verdade. Como é que a gente descobre quem é que está mais próximo da verdade? Pensa o seguinte: é preciso ver no detalhe. No detalhe, quem é que foi um pouco incoerente? Quem é que foi mais firme no depoimento? Né? Então, como eu já disse, a Caroline ela era encarregada de dados, ela tinha que saber tudo sobre a LGPD, mas ela não sabia o porquê pediram os dados financeiros. Isso aí demonstra o quê? Demonstra que ou a empresa de qualidades não estava 100% adequada e a Caroline não estava treinada para saber disso que deveria, né? Ou ela não revelou alguma informação chave. E aí, esse é um ponto de incoerência que o juiz se apegou aqui na sentença, tá? Então, diante desses elementos, ele concluiu que a verdade estava do lado de quem? Da Bianca. Então, agora vocês já sabem a resposta. Quem foi que venceu esse processo? Ó, dentro da fundamentação, a gente já conseguiu identificar quem teve a vitória, tá? E aí o juiz condenou, então, a empresa de Qualidados a pagar R$10 mil para a Bianca, como indenização por danos morais por esse vazamento de dados. E agora vamos para a última fase da sentença, fase 3, que é o dispositivo. Então, como eu já expliquei, o dispositivo da sentença ele é muito breve, resumido. Aqui o juiz só repetiria o que ele já falou na fundamentação, em um parágrafo, dizendo assim: condeno a empresa Qualidados pagar indenização por danos morais, no valor de R$10 mil a Bianca, pelo vazamento de dados, mais honorários de advogado, mais custas do processo, encaminhe o processo a seguir para a execução da sentença, né? Claro que depois a empresa de Qualidados poderia fazer um recurso, mas o dispositivo é assim, gente, bem resumido mesmo, é um resumo do que já está lá na fundamentação. Então foi essa a sentença do caso da live que vocês acompanharam, agora vocês já sabem quem venceu o processo. E eu faço uma última provocação no final, mas será que poderia ter sido diferente a decisão desse processo? Sem dúvida nenhuma, até já falei no meio desse vídeo que poderia ser diferente, talvez a empresa Qualidados não fosse condenada, né? Teria outras interpretações possíveis, a audiência poderia ter sido diferente também, poderiam ter sido feitas perguntas, provas diferentes, mas o ponto que eu quero trazer aqui é: poderia ainda ter sido diferente sem nem existir processo. Sabe como? Talvez se a empresa Qualidados estivesse sim 100% adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, que já está valendo aqui no nosso país, no Brasil, ela talvez nem fosse processada, porque o vazamento de dados poderia não ter acontecido. Ou, se tivesse acontecido, porque a gente sabe que nada é 100% seguro ou garantido, ainda mais no mundo digital, se houvesse vazado, a empresa Qualidados poderia ter demonstrado para a Bianca que dali não foi o vazamento de dados, ou que se houve, eles tomaram todas as medidas para conter esse vazamento, minimizar os prejuízos o quanto antes e reparar ela antes mesmo que entrasse com o processo na justiça, o que certamente seria muito mais barato, porque não envolveria custos da justiça, custos com advogado e outros mais. Então, tá aí a importância de estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente preparou aqui, da sentença, no caso da nossa live. Tá? Deixa aqui no seu comentário o que você achou. Você já esperava que a Bianca iria ganhar? Você estava torcendo para a empresa Qualidados da Ana Júlia? O que você achou desse caso? Gostou? Não deixe aqui de escrever o seu comentário, clicar no botão de gostei e se inscrever no nosso canal, tá bom? Obrigado e até a próxima!